Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos para mais um novo vídeo no canal da Tia Japa. Antes de mais nada, já quero pedir desculpa pelos erros do vídeo anterior. E antes que vocês me perguntem sobre sobre o assunto do vídeo, né? Não, vocês devem ter visto na thumb, não é sobre eu me parecer com o do Hanse. Várias pessoas haviam me dito isso e até minha família, inclusive, eu não concordo muito. Enfim, mas foi uma escolha para justamente ilustrar mais uma das coisas, né, que já tá virando quase que uma série desse canal, que é sobre a gente falar sobre aquelas coisas que mais irritam a gente aqui no K-pop. E ali na thumb, eu não sei se ficou clara a mensagem, a questão é a seguinte. Acho que aqui quase todo mundo. Ah, tá. Antes de ir lá pro vídeo, de fato, por favor, gente, deixa o like, comenta e compartilha nas suas redes sociais para mais gente vir aqui bater um papo conosco e deixar suas opiniões sinceras, tá? Sobre esse assunto, porque eu tô fazendo esse canal justamente para não só chegar aqui e falar, mas para entender o que vocês pensam sobre o assunto, tá? Não tá engajando muito nos comentários, eu gostaria da opinião de vocês no que eu tô errando ou no que eu deveria melhorar para poder gerar um engajamento maior, tanto pro próprio canal quanto para vocês, tá? Então, voltando ao assunto do vídeo, a gente vai falar sobre uma questão seguinte. Acho que aqui todo mundo já postou uma foto de um idol nas suas redes sociais e alguém, né, seja do seu círculo íntimo ou não, e na maioria das vezes aqui eu tô dizendo assim, lógico que ali isso é normal da gente confundir uma pessoa com a outra ou achar parecida, né? Que não tô falando que o do Hansei parece comigo. Só que aqui nesse sentido de, ai, parece mulher, ai, é mulher, ai, porque esse cara usa maquiagem, usa o cabelo longo, ou uma roupa X, Y ou Z, que na maioria das vezes é até roupa de stage, né? E é pra ser impactante mesmo. Mas enfim. Então, eu coloquei aqui que não é uma coisa também assim, sabe? Só da nossa cabeça, tá? É... Essa questão de falar assim, ai, parece homem, ai, tá parecendo mulher, isso é muito mais complexo do que uma piada ou simplesmente uma expressão de opinião, tá? Muitos estudiosos já se debruçaram sobre o assunto e não é só no K-pop, tá? É no sentido de como a representação, tá, da masculinidade ela vem recheada de estereótipos que são próprios de cada cultura, né? Assim, depende do gênero da pessoa, da sexualidade dela, da escolaridade, da sua etnia, da sua religião ou até da sua classe social, tá? Essa questão da representação da masculinidade. E o que isso quer dizer? É o que se espera do que é ser masculino, do que é representar ser masculino, entende? Então, é meio que aqui parece óbvio que ao usar um cabelo longo ou usar maquiagem, alguma coisa do gênero, diminui os idols. Aí eu tô falando aqui, tá, também dos idols masculinos, né? Porque no caso das mulheres, elas já são femininas. Então aqui é uma forma de deslegitimar, de diminuir a masculinidade dos idols, tá? Essa pequena
é brincadeira e piada, parece mulher, é tudo viadinho, é tudo bicha. Gente, eu tô colocando como exemplo daquilo que as pessoas falam. Eu não penso e não compactuo com essa forma de pensamento e essa forma estereotipada de comentar sobre alguma pessoa que esteja na mídia ou mesmo nas redes sociais, mesmo que ela não seja famosa, independente de ser idol, de qualquer outra área, tá? Pode ser até de outras áreas que não tem a ver com essa questão da beleza, da aparência, ter um apelo maior, certo? Então, como eu falei, não é coisa da minha cabeça, muita gente já se debruçou sobre essas coisas. E essa questão de perguntar se os idols são mulher é uma forma de emascular. E, what a minute. Tipo, calma, já, que palavra difícil é essa? Emascular, segundo o dicionário Michaelis, é um verbo que significa perder a virilidade, castrar ou mesmo privar alguém da sua masculinidade ou afeminar. É fazer perder o vigor e a força, tornando essa pessoa fraco e impotente. Sendo assim, eu já li também outras coisas sobre o assunto. Acho fantástica a visão do Hugo Katsu, que ele já falou justamente sobre esse trabalho dele. E teve um episódio do K-Papo que eu acabei não ouvindo de novo, até por falta de tempo, mas eu vou deixar nas redes sociais para que vocês possam dar uma olhadinha lá, mesmo quem não tem Spotify Premium, tá? O podcast, né? É num podcast que tava a discussão no K-Pop com a Erika Jimenez e a Babi Dewitt. Eu não sei se é assim que fala. E lá elas receberam o Hugo Katsu, que estuda sobre cinema e que tem um trabalho maravilhoso. Ele estuda sobre uns vídeos adultos, né? Mas diz muito sobre a nossa discussão aqui do K-pop sobre essa questão da emasculação. Por quê? Porque que eu sempre vou frisar, embora os idols tenham diversas origens, né, diversas nacionalidades, a esmagadora maioria são de homens amarelos e, portanto, são corpos racializados, certo? Que na maioria das vezes o olhar ocidental ou mesmo da indústria do entretenimento impõe papéis ou mesmo espera posturas pré-determinadas, e uma delas é essa questão da emasculação, que coloca o Hugo Katsu, né, ao fazer a pesquisa dele, coloca também a questão dos negros. Como o nosso foco é o K-pop e a esmagadora maioria são de pessoas amarelas, eu vou focar nessa questão, que é do que? É de tornar o homem amarelo, ou então os idols masculinos, como passivos, como o emasculado, como a pessoa que perde o vigor e a sua masculinidade. E tudo isso numa simples brincadeira de falar que parece mulher ou que são mulheres, enfim, ou que eles estão representando papéis femininos ao utilizarem maquiagem, certo? Isso, esse processo de emasculação, ele serve para ditar que, então, o padrão de masculinidade, o único que deve ser, como eu estava falando anteriormente, na visão da pesquisa, né, do Hugo, aí tem o extremo dos homens negros, que são representados como com excesso de masculinidade ou de agressividade.
Eu não vou entrar muito nesse assunto, né? Porque pode ser talvez gatilho para alguém. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link para pesquisa do Hugo. E, enfim, para que vocês possam entender o que ele quer dizer. Então, nesses dois extremos, passa-se uma mensagem de que apenas a masculinidade ou o padrão da branquitude é o aceitável, né? É o que é o certo de ser homem, certo? De que é o ser masculino. Também e tem muito também da visão dessas pessoas reproduzirem essas piadas machistas ou fazerem essas brincadeiras, vem muito daquilo das expectativas que se colocam sobre os comportamentos e práticas humanas, né? Incluindo o que seria a masculinidade. Eu vi no artigo da Muscat, a doutora Suzana, ela é psicanalista social. Eu vou deixar também o link ou a referência para o trabalho dela aí na descrição. E para vocês lerem a parte também que nos interessa, porque eu vou deixar as páginas porque é uma tese de mais de 200 páginas, certo? Para ela, é importante que vocês considerem as inúmeras variáveis, como eu disse anteriormente, de sexo, gênero, de etnia, de classe social, religião e escolaridade, para entender todas as expectativas, né, dos comportamentos dessas pessoas que fazem as piadas, né, sobre os idols serem mulheres ou se parecerem com mulheres. Sendo assim, o sujeito que faz a piada com os guris, né, por eles parecerem mulheres ou, enfim, ele nada mais é do que um produto da cultura em que ele está inserido, certo? Não tô passando pano também para ninguém falar assim, então é só uma piadinha mesmo. Mas a gente tem que entender que existe toda uma cultura por trás, né, dessa piada, e entender também todo o caminho que gera esse tipo de comentário. É muito interessante na página 50 que ela diz que os padrões e valores aceitos ou rejeitados na cultura podem ser alterados, assim, né, podem ser alterados. Isso me leva, como acho que, não sei se a maioria sabe, eu fiz graduação em História, né, eu sou historiadora, e me leva a recordar eu nunca fiz realmente história da moda, mas me leva a recordar que babados, salto alto, maquiagem, peruca e muitas joias, certas indumentárias que hoje nós vemos como femininas, aqui no Ocidente também, mais precisamente no século 17, 18, né? Foram muito comuns nas cortes, acho que foi na corte francesa, e assim como nas culturas orientais, ter o cabelo longo era o sinal de guerreiro destemido, né? Que só se cortava o cabelo quando se perdia uma batalha, certo? Talvez eu esteja fazendo confusão, mas na página 53, para além de tornar o corpo afeminado como inferior, aí é que tá. Quando você coloca o afeminado como inferior, é onde o lugar onde a mulher deve estar. Numa posição realmente inferior, né? De que assim o homem que tem o comportamento que é o aceitável. Assim, então, sendo todos aqueles homens que possuem os comportamentos que seriam ditos femininos, eles passam a não ser mais considerados e valorizados. E não pensa que essas piadas
essa reprodução das piadas são feitas só pelos tios do Zap Zap, não, tá? Tem muitos jovens, segundo a Muscati, que eles exercem suas sexualidades oprimindo os demais, de acordo com o que eles veem ali nas telas dos seus celulares, né? Que hoje é o mais normal. Porque eles se apegam à mesma forma de pensar daqueles com quem eles conviveram, né? Então, o pai deles, ou os avós, ou mesmo os tios. Então, vai se reproduzindo essa forma de pensamento. Na maioria das vezes, essas piadas são necessidades de afirmar que o comportamento dos outros homens são ridículos e que eles, por não terem esse comportamento de usar maquiagem e tudo mais, é que são os homens viris e poderosos. E aqui não é piada, tá? Freud explica isso, que ser amado e valorizado é o objetivo de todo ser humano, seja um homem, mulher, polícia, capitão, estrelinha 1, estrelinha 2, tá? E que eu perceber que suas parceiras, amigas ou as mulheres do seu círculo social admiram os homens, né, por considerá-los belos e usando maquiagem, que seja, ou todas aquelas indumentárias, eles se sentem diminuídos, então eles precisam ridicularizar esses que usam a maquiagem para que eles possam retomar aquele espaço de controle ou de autoafirmação da sua masculinidade, certo? E também achei muito interessante, para terminar, é que a Muscati expõe o aprisionamento das identidades desejadas, né, no caso dos comportamentos masculino e feminino, acabam minando a possibilidade dos seres humanos de ter uma mente própria, chegando a viver uma identidade pessoal forjada, né? Então, todas essas brincadeiras, isso que eles acabam reproduzindo, todas as vezes nem é algo que eles pensam. É só uma reprodução daquilo que, para eles se sentirem aceitáveis, amados e respeitados na sociedade, certo? Pode ser que até muitos homens considerem belos e queiram ser como os idols, só que eles reprimem isso, fazendo essas piadas ou até de forma violência, para não arriscar perder o respeito. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo, o que vocês pensam sobre o assunto. Deixa o like, compartilha com aqueles que fazem as piadas e se inscrevam no canal para conferir Orim nesse fim de semana e chama mais stays, porque eu pretendo falar sobre o caso do Jim, tá? Sobre as novidades que tem por aí. Eu tô pesquisando sobre isso para deixar um vídeo melhor para vocês. Um beijo, queijo da Tia Japa, e até o próximo vídeo.